Olá a todos e a todas, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero comentar com vocês um pouco sobre o conhecimento versus informação. Talvez eu entenda que é um dos temas mais amplos, diversos, né? Você pode ter vários recortes temáticos dentro dessa grande discussão que é conhecimento versus informação. Então eu peço uma atenção em especial, né, para o recorte que você vai fazer lá no Opera 10, né? Seja dissertação Enem, dissertação dos vestibulares, artigo, por aí vai. Fique atento ao recorte temático. Porque como é um tema muito amplo, você pode ter várias possibilidades aí de argumentação, de ideia e ter. E aí cabe a você, né, entender qual que é a melhor argumentação para cada tipo de texto. Bom, começando, a primeira questão que eu coloco no Brasil há uma confusão, né, que sustenta grande parte dos problemas acerca dessa temática, que é conhecimento versus informação, que é a bagunça existente, a confusão existente entre dado, informação e conhecimento. De tal forma que na cabeça das pessoas, e aqui pessoas entendam senso comum e por aí vai, é muito difícil de você conversar, né, com pessoas e ter uma clareza de que elas entendem as diferenças entre o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento. Essa confusão entre dado, conhecimento e informação leva muitas das vezes a várias problemáticas que eu quero discutir aqui com vocês, certo? Bom, primeira problemática, existe um paradoxo. Hoje é um paradoxo que ele é muito comentado por vários sociólogos da informação. Não resta dúvidas, né, que hoje vivemos a era da informação, a era da informatividade. Nenhum outro momento histórico, nenhum, é, o acesso à informação foi tão facilitado como é hoje, né? Século 21, 2020. Tome só um cuidado na sua redação de não dizer que o acesso à informação é democrático, porque ele não é, certo? Porque aí você pode cair numa malha fina e, por exemplo, você tem o Milton Santos que vai criticar a globalização, colocando a globalização como algo desigual. Agora, a questão é, nós vivemos uma era da informação, de tal forma que o acesso à informação é extremamente facilitado, em comparação, inclusive, com momentos históricos em que já existia uma grande importância, já era dada uma grande importância para a informatividade, para a sabedoria, para o conhecimento. Acho que um exemplo é a antiguidade clássica, sobretudo aí a cultura grega, uma cultura que valorizou e bastante muito o conhecimento. Era raro encontrar na Grécia Antiga, Antiguidade Clássica, um jovem cidadão grego que não sabia falar sobre retórica, filosofia, democracia. Era algo, inclusive, sufocante. A cultura helênica tornou-se sufocante nesse sentido, de valorizar bastante o acesso ao conhecimento. Não foi diferente com o Renascimento, né? Essa questão da proporção, conhecimento matemático, anatomia. E mesmo assim, essas duas eras, atividade clássica, Renascimento, o acesso à informação nem se compara ao acesso que temos hoje. João, qual que é o paradoxo? Vivemos a era da informação, só que, por sua vez, porém, as pessoas são cada vez mais desinformadas. Esse é o paradoxo. João, não faz sentido. Se você for ler de forma fechada, realmente não faz. Como viver em uma era que a informação é tão facilitada e as pessoas são cada vez mais desinformadas? E aí, a justificativa para essa pergunta, que sustenta, né, essa é a espinha dorsal do tema, conhecimento versus informação, as explicações para isso vão te dar sustentação para cada vez mais argumentar no seu texto, seja ele qual for, dissertação, artigo, por aí vai. Bom, primeiro, baseado, né, pegando isso como recurso, né, eu estou baseado aqui no paradoxo da era da informação e a desinformação, eu quero falar um pouco sobre a entronização da informação. O que seria isso? Aquelas pessoas que entendem, vou pegar o exemplo, né, coronavírus agora, a gente está vendo essa pandemia, pessoas que entendem que ela leu 3 matérias sobre a Covid-19, sobre coronavírus, e a pessoa já se sente com direito, né, ela já se sente na posição de cada vez mais expressar opiniões como se fosse um especialista. João, mas as pessoas não têm direito a falar aquilo que elas bem entendem, liberdade de expressão? Tudo bem. Só que
falar aquilo que você bem entende tem custos. E os custos cada vez mais, né, as consequências cada vez mais são altas. De uma pessoa que leu 3 matérias e entende, né, que é um especialista e cada vez mais está colocando posições, está, né, por meio de mídias sociais, compartilhando o seu achismo diante de uma problemática tão robusta, tão cheia de, né, de dúvidas, de incertezas. E isso é uma outra análise, né? Estamos em uma era, né, e aí Zygmunt Bauman, né, vários outros sociólogos da modernidade vão falar isso para a gente. Estamos também na era uma era fluida, uma era da incerteza, e cada vez mais as pessoas sentem-se, né, incertezas. As pessoas acham que têm certezas. Isso também é uma faceta da nossa época. Uma faceta é a era da informação e o paradoxo com a desinformação. Outra faceta é essa que eu acabei de falar. Um mundo de incertezas e pessoas cada vez mais né, se achando com certezas, se achando com respostas prontas. É isso que eu estou querendo dizer. E hoje, praticamente, é impossível ter certeza sobre um assunto tão problemático como a pandemia que estamos vivendo. E cada vez mais é normal as pessoas agindo dessa maneira, devido não só a isso, mas também à intronização da informação. Porque a pessoa, ela lê 2 notícias de jornais e ela já se sente na autoridade. E, mais uma vez, ela tem a liberdade de expressão. Mas qual que é o problema da intronização da informação? É o descarte, é o desprestígio do especialista. Por quê? Só para a gente entender isso melhor. O que acontece no Brasil? Cada vez mais essas pessoas que se sentem no direito de falar o que bem entendem, como se fosse um especialista, essa pessoa não respeita o especialista. É essa pessoa que leu 3 matérias, que leu 3 notícias, né, na verdade, leu hipertextos no Facebook, é justamente essa pessoa que, na maioria das vezes, ela não vai escutar especialistas que estudaram o tema durante 20, 30 anos. E aí sim, essa pessoa você pode dizer que ela tem um conhecimento. Inclusive que ela tem até outro status que é sabedoria. E essa é a grande questão. E estamos vivendo isso. Né? E é claro, não existe ciência que não pode ser contestada. Toda ciência deve ser contestada. Né? Quem vai falar disso é o Karl Popper. Né? Que para ser processo, para ser ciência, né? para se configurar um pensamento científico, tudo deve ser contestado. Agora, contestar algo, né, questionar, é muito diferente de desacreditar, né, de negligenciar, de não escutar aquelas pessoas que passaram uma vida inteira estudando a temática. Essa, pessoal, é uma chaga desse tema que eu estou tratando com vocês. Conhecimento versus informação, aqui no caso a intronização da informação. Certo? E aí eu coloquei no slide senso comum, né, opinião pública versus conhecimento científico. Hoje há esse debate. Né? E é claro que isso aqui vai culminar lá no anticientificismo, mas antes disso eu quero tratar outras coisas, né, ainda sobre isso. Bom, você tem aí pós-verdade, a relação afetiva com a informatividade. Aqui, né, pós-verdade, desde 2016, é uma das palavras mais veiculadas, mais tratadas, mais estudadas, porque essa também é uma outra marca da nossa era. Pessoas que escolheram ter uma relação afetiva com jornais, relação afetiva com informações, uma relação afetiva com posições políticas. E qual é o problema quando você tem relações afetivas com posições, sejam elas quaisquer? Você ofusca, né, qualquer tipo de visão racionalista, e científica. A pós-verdade é a justificativa de muitas pessoas entenderem o seguinte: não importa a verdade não existe mais. Eu vou acreditar naquilo que eu quiser. A relação com a verdade não é mais racional, não é mais calcada em informação de qualidade, em conhecimento, né, em abstração. A relação agora é afetiva. Se eu gosto desse jornalista, se eu gosto desse político, se eu gosto desse tipo de opinião, não importa outra pessoa que chega e vai provar o contrário. Não existe o provar contrário, existe o meu gosto, existe o meu afeto. A pós-verdade, esse contexto de pós-verdade, vai começar a criar campo, né, para vários movimentos, para vários problemas que temos hoje que está dentro dessa temática. Porque no momento que a pessoa escolhe, né,
eu vou acreditar nisso e não vou acreditar naquilo, ela pode começar a acreditar que, por exemplo, a vacina não funciona. Vacinação é algo inútil, eu não vou vacinar o meu filho. E aí você tem movimento anti-vacina. Da mesma forma, você pode ter uma pessoa que tem uma relação afetiva com um tipo, né, de um lado, né, da política, seja esquerda, direita, e essa pessoa não é capaz mais de ter um diálogo civilizado, ela apenas grita, né, porque ela não tem mais nenhum tipo de relação científica, são relações afetivas. É onde você tem a polarização política, onde você tem a produção de fake news, é aquele seu tio, aquele seu avô que recebeu uma ocorrência do WhatsApp e você mostra para ele por dados científicos que aquilo está incorreto e ele não acredita. Ele não vai acreditar. E, de novo, a relação dele não é racional, é afetiva. Da mesma forma, você vai ter gente que vai negar o fato de que a Terra é redonda. Né? Pessoas que estão acreditando que a Terra é plana. Você tem o movimento dos terraplanistas. Por mais idiota, bestial que esse movimento seja, ele é uma realidade, tristemente uma realidade, que também é calcada. E aqui é claro, né, o terraplanismo, assim como o movimento de vacina, na verdade, tudo que eu estou falando não é só pós-verdade. A pós-verdade dá campo para isso acontecer. Mas tem vários outros fatores que contribuem. Por exemplo, um fator que contribui para a existência do terraplanismo é esse gosto das pessoas, né, por aquela informação que ninguém sabe. Né? Aquela pessoa começa a ficar, inclusive, um pouco paranoica de entender que só ela detém um tipo de informação que as outras pessoas não detêm. E ela vai, abre um canal no YouTube, começa a falar dessas informações, esse gosto, né, essa paranoia por uma informação que a pessoa acredita que só ela sabe, ninguém mais sabe, e isso está na cabeça dela. Foi o que motivou, né, o terraplanismo até os dias de hoje, essa crença, essa autonomia de informação que a pessoa acredita que só ela tem. E é claro que vai juntar tudo isso o anticientificismo. Pessoas que estão pegando o que a Hannah Arendt escreveu jogando no lixo. Pessoas que estão duvidando do Isaac Newton. Pessoas que estão duvidando de tudo. E, de novo, questionar é uma coisa, e é claro, questionar cientificamente. Duvidar cientificamente. Outra coisa é você jogar no lixo o trabalho de pessoas, né, que passaram anos da sua vida, como Marie Curie, arriscando a sua própria vida para hoje nós podermos aproveitar dos benefícios da ciência. Isso é outra coisa, né, que é a principal chaga do anticientificismo. Bom, além disso tudo que eu estou falando, uma outra consequência, né, dessa questão do conhecimento versus informação, né, outra consequência do paradoxo entre era da informação e desinformação é o estresse e a ansiedade informativa. Já já isso vai ficar um pouco mais claro, eu vou conversar com vocês sobre a perspectiva do Humberto Eco, né, do dilúvio da informação. Porque hoje, cada vez mais, existe muita informação variada, de várias formas, rápidas. Você tem informação tanto nas redes sociais, que é um local que, em tese, inicialmente não era para ter nenhum tipo de informação jornalística, passou a ter. Você tem informações nos jornais hoje eletrônicos, você tem a questão do hipertexto, você tem várias questões que cada vez mais não tem como você fugir da informação. Ela é uma realidade e você tem que conviver com isso. Só que o que algumas pessoas estão vivendo, né, é a ansiedade informativa, que é muito aquela pessoa que não consegue ter filtros. É aquela pessoa que, por exemplo, entra numa biblioteca, ela começa a ficar louca, ela começa a ficar um pouco aflita, ansiosa, porque ela entende um erro, né? Ela entende uma posição equivocada, que ela tem que ler tudo, que ela tem que saber tudo. Né? Sendo que é o contrário. Existe uma questão que é a escolha, existe uma questão que é o filtro. O mesmo se dá para a informação via internet, via mídias sociais. Pessoas que não sabem mais aquilo que leem. Né? A pessoa começa a ler tudo. E aí, isso não sou eu que estou falando, é Humberto Eco, Jean Baudrillard, várias outras pessoas, que gente que lê tudo, né, de forma caótica, não lê nada. Não, gente que lê tudo não se aprofunda em nada. Gente que lê sem critério não consegue ter aprofundamento teórico. E aí o que você tem? Pessoas que são apenas, de forma rasa, informadas. Aquela pessoa que em 20 minutos de conversa ela não dá conta de sustentar suas posições porque ela só leu 5 minutos sobre aquele assunto.
Por quê? Aquele assunto que ela deveria ter lido talvez meia hora, 40 minutos, ela leu 10 minutos. Por quê? Os outros 40, 50 minutos, 60, ela estava lendo sobre outras coisas que não há necessidade, inclusive para o serviço que ela faz, para o trabalho que ela faz. Então, essa é a grande questão. E aí, uma existência que temos hoje, que só vai reforçar o que eu estou te falando, é o seguinte: cada vez mais pessoas que estão dependentes de listas. Você vê muito isso no Netflix, na Amazon. Né? Cada vez mais pessoas que são dependentes de, faz uma lista de filmes para eu assistir, 10 filmes mais, 10 filmes mais importantes da história, por aí vai. Porque hoje é muito visível isso, por meio, né, do Netflix, Amazon. Quando você dá muita opção para as pessoas, elas entram em parafuso. E é claro que tem um pouco de senso comum que eu estou te falando, mas também tem um pouco de realidade, que é uma dificuldade nossa de uma seletividade, né, de selecionar informações. E veja, João, você está falando, né, só problematizando, tal, eu entendi tudo, mas qual que é a grande solução para isso tudo? Primeiro, quem que é o culpado, quem falhou e qual é a solução? Pessoal, eu aponto que é a formação escolar. É claro que ela não é a única, até porque a escola não funciona por ela mesma, ela funciona, né, de forma ampla, respeitando, bom, deveria, né, respeitar o contexto histórico, cultural, social de cada ser humano. Mas existe uma falha gritante da formação escolar. Né? Eu coloquei para vocês que a formação escolar é como uma formação ineficiente no sentido de criar uma independência intelectual. De tal forma que cada vez mais as pessoas hoje recebem um letramento pobre. O que é isso? As pessoas não conseguem ter nas escolas práticas de leitura, práticas de compreensão de texto. Primeiro, para selecionar aquilo que presta daquilo que não presta, daquilo que é útil para ela, daquilo que não é útil para ela. Primeiro, porque aí a pessoa que tem a noção de fazer isso, e aí isso é da pessoa, isso parte da pessoa, isso é um senso de cada ser humano, que é selecionar aquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que é inútil naquele momento, naquele contexto. Se a pessoa faz isso, 80% dos problemas já terminaram nessa perspectiva, porque ela já criou, né, uma baliza pessoal para selecionar as informações. Agora, se ela não tem, né, esse histórico, né, de fazer isso, e esse histórico deveria ter sido iniciado no processo escolar, no letramento, e hoje não dá só para você fazer um processo de letramento por meio de livros, né? Os professores, isso também é um desafio atual para vários professores, que é promover um letramento agora que seja tecnológico, né? Porque cada vez mais as pessoas convivem com hipertextos. O que é o hipertexto? Aquele texto que você lê no Facebook, que são fragmentos de texto, textos mais curtos, textos mais rápidos. E a pessoa tem que entender que o hipertexto tem uma função, sim, mas não é o único. O hipertexto não serve para todos os contextos. Né? Para você se informar, em alguns momentos, você tem que ler um artigo científico, você tem que procurar um livro. E aí claro, né, viajando um pouco nessa informação, cada vez mais você tem hoje, né, Kindle, né, a leitura hoje é cada vez mais virtual, e isso não é uma realidade nas escolas por motivos óbvios. Bom, questão do Estado, né, falta de apoio estatal, financiamento, professores mal pagos, professores mal treinados e por aí vai. E aí, para além dessa questão da filtragem de informações, há uma escassez, né, e aí essa escassez é macroestrutural, sobretudo das escolas públicas, que é a independência intelectual, né, que está muito calcada naquela pessoa que está recebendo uma aula, naquela pessoa que está estudando, né, do professor da escola não conseguir cativar aquele aluno por questões inúmeras. E aí, veja, essa falha que produz em larga escala o anticientificismo. Por quê? No momento em que o aluno ele passou, né, durante todo o processo de escolarização, esse cara não se interessou por nada, que é o que está acontecendo hoje, essa pessoa, cada vez mais, ela vai se distanciar da ciência. O distanciamento científico, ele provoca em larga escala o anticientificismo. Por quê? A pessoa começa a ficar distante cada vez mais da ciência. E aqui eu estou entendendo que a ciência é a escola deveria ser um braço da ciência, né? A escola deveria ser um braço da universidade pública, só que não é. Existe um abismo entre o ensino superior e as escolas do ensino médio, ensino fundamental.
E isso tudo vai ajudar a impulsionar essa pessoa que já é distante da ciência, ela passar a negar a ciência. É porque é uma realidade que não é tangível mais para ela, não é uma realidade na vida dela, ela não convive com a ciência. De tal forma que ela vai começar a estranhar, e o estranhamento leva à negação. O estranhamento leva as pessoas a desacreditarem dos processos científicos. Tranquilo? Pessoal, bom, comentando agora sobre alguns pensadores, né? Eu tenho pouco tempo com vocês, e aí depois a gente pode ficar aí com dúvidas e tal, mas um pensador em específico, né, que eu entendo que é uma das pessoas que mais escreveu, mais falou sobre o assunto, de forma até um pouco, vocês vão ver aí, não radical, mas assim, de forma mais incisiva, é Humberto Eco. Né? Humberto Eco vai falar bastante sobre o dilúvio da informação, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, que é essa avalanche de informações que nós convivemos hoje, de todos os lados, de todas as formas, não tem como você fugir dela, e aí isso está fazendo muito mal às pessoas. A espinha, né, dorsal do pensamento do Humberto Eco é: informação demais faz mal. Informação sem seleção faz mal. Eu coloquei aqui duas frases que é: a internet é como uma enchente, não há como parar a invasão da informação, ou a invasão de informação. E realmente, né, não tem como você fugir disso. No momento que a internet permite que todos falem, permite que um grande número de imbecis falem. E aqui o Humberto Eco está falando diretamente, está conversando com aquelas pessoas que foram as pessoas que eu acabei de falar, falei mais no início da aula. Aquela pessoa que leu meio livro, aquela pessoa que leu 3 notícias e se acha no direito de ser uma autoridade pública, né? O cara já acha que ele é um filósofo. E aí, né, existe uma outra frase do Charles Bukowski, que é um poeta vida louca, né, que ele vai falar que cada vez mais o problema da modernidade é que as pessoas inteligentes estão caladas e as pessoas, né, imbecis estão falando. E não há nenhum tipo de julgamento moral da minha parte de tentar dizer quem que é imbecil, quem que é inteligente. E isso não é do meu interesse, nunca foi. Agora, uma coisa é do nosso interesse aqui para o tema, que é tentar entender essas pessoas que se acham no direito de falar sobre vários assuntos, né, como especialistas, pessoas que não têm um arcabouço teórico para tratar sobre alguns determinados assuntos. É exatamente isso que o Humberto Eco está falando. Porque é isso aí que vai gerar, vai replicar fake news. E só uma coisa que eu não comentei, bom, tome cuidado também com fake news, que fake news é um conceito amplo, que vai desde aquela informação que o seu tio, o seu avô recebeu no WhatsApp, até uma informação que é falsa, tal, até uma informação que ela é calculada friamente com intenções políticas, né? E aí só voltando a eleições do Trump, né, que calculou muito bem, forjou várias informações para se aproveitar da informatividade, porque a informação é ouro em eleições, né, como vocês bem sabem. Então só tome cuidado aí em falar sobre fake news. Bom, Jacques Derrida, né, o Derrida vai basicamente falar o seguinte, né, uma frase famosa dele, que não existe nada fora do texto. O Jacques Derrida vai tratar bastante, vai escrever muito sobre as relações entre leitor e texto. E aí ele vai recuperar uma palavra grega, né, que é aporia. O que seria isso para o Jacques Derrida? O Jacques Derrida entende que todo texto, qualquer um, de qualquer forma, existe aporia. O que é aporia? Que é uma dificuldade de interpretar, que são aqueles becos, aqueles cantos, aqueles momentos em que você não consegue apreender totalmente aquela mensagem que está sendo colocada ali. E aí, por que eu estou colocando essa perspectiva do Jacques Derrida, de aporia? De que todo texto necessita de leitura crítica, de leitura uma leitura minuciosa, né? Porque se você não tem uma leitura minuciosa, ler várias vezes, ler criticamente, você não consegue perceber as nuances do texto, né? Que é exatamente a aporia, que é a dificuldade que alguns textos nos causam. E aí, por que eu estou tratando dele aqui? Porque a aporia, a existência da aporia, em larga escala, ela pode ser entendida como uma falha educacional. A educação como um todo, né, escolas por aí, falharam bastante e não cada vez mais colocar no currículo práticas leitoras, colocar no currículo práticas de incentivo à leitura, e não é um incentivo básico, né, promover debates de livros, por exemplo,
para cada vez mais impulsionar a criação de leitores críticos que vão tentar vencer essa aporia, né? Vencer essa situação de incompreensão textual, ok? Para a gente terminar, Paulo Freire, na mesma perspectiva, também pensando no sistema educacional, Paulo Freire coloquei aí a questão da escola libertadora e a crítica à educação bancária. Paulo Freire, que vai defender uma escola que seja libertadora, e aqui no tema se já entendeu, né? A escola é tudo menos libertadora, ela vai muito mais facilitar o aprisionamento da pessoa, né? Porque uma pessoa que não sabe ler bem, ler criticamente, selecionar aquilo que é bom do que é útil, essa pessoa vai sofrer em vários níveis, né? E aqui eu já conversei de todos eles com vocês. E aí a crítica à educação bancária. A educação bancária, tristemente, ainda no Brasil, ela é bastante presente, que ela é a educação que o professor entende que o aluno é um mero receptor, como se fosse um banco. O aluno fica calado, ele não fala absolutamente nada, o professor fala tudo, o professor é o detentor do conhecimento, né, que é aquele professor torre de marfim, que não está muito preocupado com a realidade social do aluno. Esse aluno só, né, ele fica com a posição de receptor e o professor com uma função de emissor. E o Paulo Freire vai tentar reconstruir tudo isso, primeiro falando que cada professor deve partir da realidade daquele aluno, que é entender de onde aquele aluno veio, entender, né, qual o local que ele partiu, o que esse aluno lê, o que esse aluno consome, para a partir disso introduzir conhecimento, né? Porque não adianta pegar uma apostila, né, em que eu tenho lá uma informação que seja muito específica de uma região do país e essa informação vai ser muito necessária para o processo de aprendizado e o meu aluno, né, talvez ele é de uma outra região do país que ele não conhece, ele não vai entender, ele não vai compreender aquilo que eu estou dizendo. Então, só assim, resumindo, vou tentar resumir aqui devido ao tempo, educação bancária é isso, né? E a crítica à educação bancária seria um professor que respeita, que compreende, e aquele professor que vai partir da realidade social de cada aluno, entendendo o aluno também como indivíduo construtor de conhecimento. Tranquilo, gente? Bom, pessoal, é basicamente isso, né? Qualquer coisa aí fique à vontade para dúvidas, perguntas, questionamentos. Bom, além disso, abraços, bons estudos.